gravado nos adoecidos estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que tá uma paz nascera só, nada acontece de novo. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown, e se não fosse a gripe, eu também estaria pior. Eu sou o professor Fernando Machado. Com o silêncio eu fiquei mudo, calava-me acerca do bem, e a minha dor se agravou. Um salmo motivacional pra gente começar bem a... É pra proclamar a boa nova, né? Não Correto. se calar ante ela. E aqui é o professor Vinícius de Almeida, e viver é igual dançar forró, um passo pra frente e dois pra trás. É isso aí, Vinícius. Falou aquele que acabou de dar 2 passos para frente. Ou não. Isso é um mistério. Então, começando esse episódio do Direito do Mato, agradecendo a você que acompanha o nosso ouvinte aí do nosso podcast, tá esse tempão aí junto com a gente. Nosso muito obrigado, é com você que a gente consegue fortalecer mais ainda esse seu podcast jurídico favorito. Agradecer também à Unigram por fornecer esse espaço para a gente poder te oferecer esse produto com um áudio excelente e também áudio de primeira. Tudo isso nas mãos do Alexandre, que está aqui acompanhando a gente já há um tempo aí, já é efetivo aqui nosso e também está podendo aí contribuir com a gente. Muito obrigado. Já que o Paulo regrediu de regime, né? Então a gente não vai ter a possibilidade do retorno dele tão cedo, né? Quando agendar antes das 18, o Paulo pode, né? Depois das 18, o Paulo já não pode mais. Ele tem que se apresentar no semiaberto, fica mais difícil dele comparecer, né? E gostaríamos de agradecer também aqui o nosso querido professor Vinícius, que está querendo nos abandonar, né? Vai para um ano sabático agora, vai até virar um monge beneditino, se converteu, né? Entregou sua alma para Jesus e não quer mais ficar no meio de pecadores. É o Vinícius de Tarso, ele teve a revelação. Isso. Agora passará... Caiu com a cara no pó. Exato. Agora vai momento de se autoconhecimento. retirar em regime de clausura, né? Isso. Para orar e bem dizer. E você pode também acompanhar o nosso trabalho em todas as redes sociais, tá? No Instagram, no Facebook, por aí. E também, especialmente, nos ver e nos ouvir. Nos ver lá no YouTube, no Rumble e também no Spotify, que estamos em vídeo naquela rede de podcasts maravilhosa aí de música. E também em todos os outros agregadores de música e podcast por aí. E se você ainda não adquiriu a exclusiva caneca do Direito do Mato, pedimos a sua colaboração para que você nos ajude com esse projeto sem fins lucrativos, até porque até hoje não tivemos lucro nenhum. É só prejuízo até agora. Exatamente. E adquira uma de nossas canecas, lembrando que o valor arrecadado será revertido para 3 famílias carentes. As nossas. As nossas, né? Cada vez mais carentes, não é? Irmãos e irmãs, começando então mais um episódio do Direito do Mato. Hoje aqui uma notícia de direito tributário aqui, né? Um podcast que se arrisca a falar sobre direito tributário. STF valida ISS em cessão de uso de espaços para sepultamento. Dirão os desavisados, agora o morto paga imposto, né? Esse é o clickbait, né, da nossa notícia, né? Por unanimidade, o STF validou a incidência de ISS na cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. A ação foi ajuizada. É bom que ele explica, né, que é um cemitério para sepultamento, né? Não é outro tipo de cemitério. A ação foi ajuizada pela Assembra, Associação de Cemitérios e Crematórios do Brasil. A associação propôs a ação com o objetivo de ver declarado inconstitucional o subitem 25.05 da lista de serviços anexa à Lei 116, Lei Complementar 116/2003, que compreende a cessão de uso de espaço em cemitério para sepultamento. Alega a autora que a atividade não poderia estar sujeita à incidência do ISS, porquanto não envolveria a obrigação de fazer, requisito fundamental para se configurar o serviço, mas somente a obrigação de disponibilizar o espaço cedido. O relator do processo, ministro Gilmar Mendes, votou no sentido de conhecer a ação e julgar improcedente o pedido para reconhecer a constitucionalidade do dispositivo questionado. Em seu voto, o ministro entendeu que a cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento configura a operação mista, uma vez que engloba a prestação de serviço consistente na guarda e conservação dos restos mortais inumados e, dessa forma, consoante a jurisprudência deste tribunal,
resta constitucional a cobrança do ISS sobre a referida atividade, haja vista estar contemplada na lista de serviços anexa à lei complementar. Diz o voto do ministro. O plenário, por unanimidade, acompanhou o seu entendimento. Que coisa linda, hein? Um assunto aqui notadamente complexo para tratarmos. Assunto leve, né? É leve, né? Leve, para esta agradável. para esta semana que começará no momento em que o episódio for ao ar, né? Mas vamos lá, professor Fabrício. Nos ajude aqui com o conceito de direito civil e explique para os nossos ouvintes, nossos irmãos e irmãs, e para mim também, porque eu não me lembro agora exatamente, qual é o conceito de direito real de uso. O que seria isso, professor Fabrício? Nossa, isso está lá no Código Civil, no capítulo do direito da propriedade, ou melhor, do direito das coisas, são os direitos reais sobre coisas alheias. O direito real de uso, ele é um desdobramento do próprio direito de propriedade. O proprietário, direito de propriedade, engloba 4 direitos, segundo o próprio Código Civil. O direito de uso, o direito de fruição, o direito de disposição e de reivindicação. Então, você usar a coisa de acordo com a sua destinação. Então, esse é o direito de uso. O de fruição é de colher frutos, a coisa produzir frutos. Frutos, qualquer coisa que possa produzir. O dinheiro é um bem e você pode, os frutos dele ser juros, por exemplo, pagos no empréstimo de uma casa ou aluguel. Isso é direito de fruição. E de disposição, de você poder vender o bem, né? Se desfazer dele, vender, doar. Isso é o direito de disposição, reivindicar, de ter para si. E o direito real de uso é quando o proprietário transfere para outra pessoa o direito de usar o bem. Pode simplesmente usar, não pode fruir, colher frutos. Como daí seria o caso do direito real do usufruto. Pode usar e colher frutos. Ele é um direito real, então ele está lá no capítulo do direito das coisas, então ele é necessariamente aqui tem características próprias e proteção própria. E o espaço no cemitério, né, para colocar lá os restos mortais, é só o direito da pessoa usar aquele espaço. Ela não pode colher frutos com aquilo. Então, no máximo, usar. Então, esse é o direito real de uso, né? Então, você cede aquele bem para que ela use aquele local. Essa notícia aqui, ela vai carregar, assim, uma preocupação que agora os contribuintes do ISS, eles vão começar a levar em consideração. Porque quando o STF ele declara essa condicionalidade de você poder cobrar como fato gerador essa cessão de uso dos espaços para sepultamento, ele deixa em evidência uma possível mudança de entendimento. Porque, primeiro assim, isso aqui é um tema que envolve o município 100%, não só pelo fato de estar cobrando o ISS, porque o ISS é um imposto de competência municipal. Só que o próprio texto constitucional, ele fala também que a exploração da atividade de serviços funerários também é competência do município, no qual ele pode transferir, ele pode delegar para terceiros, desde que tenha feito uma licitação prévia. Só que o que acontece aqui? O ISS, ele é justamente, ele tem como fato gerador assim, genérico, para ficar mais fácil de visualizar, a prestação de serviços. E aqui, por causa disso, e aqui também entra que o contribuinte é justamente quem presta o serviço, não é o consumidor, mas quem presta. E justamente por causa disso, sempre começou a criar uma interpretação sobre quais são as hipóteses de incidência, ou seja, o que está escrito na norma, que vale ou não vale o pagamento desse tributo, e quando é o fato gerador, baseado nessa ideia de que é uma prestação de serviço, ou seja, uma ideia de obrigação de fazer. E aí, por muito tempo, o STF ele teve que decidir isso. Peraí, mas o ISS, ele incide quando é só a obrigação de fazer ou só a obrigação de dar? Qual que seria a diferença aí desses dois institutos? Isso aí eu não lembro. Teve, inclusive, uma decisão que há muito tempo atrás, os colegas aqui vão lembrar, né? Porque todos aqui têm uma certa idade, apesar de eu ganhar de todo mundo aqui. A locação de bens era cobrado o ISS em cima da locação de bens. Então, as videolocadoras pagavam o ISS. Né? E foi objeto de várias ações, inclusive eu ingressei com ações na época lá, isso eu ainda estagiário, né? Só fazendo as ações e o meu pai assinando.
justamente alegando a incondicionalidade da locação de bens como prestação de serviço, porque é uma obrigação de dar. A locação não é uma obrigação de fazer. Você não faz nada. Você dá o bem para outra pessoa usar e fruir. Né? E a cessão de uso, o direito real de uso, também é uma obrigação de dar. Tá aqui o bem, usa ele, nessas características. Eu não estou prestando serviço algum. E esse aí das fitas virou até súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 10, que deixou não incide ISS na alocação de bens móveis. Viu só? Antes da súmula vinculante já estava formando prevendo precedente. o futuro. Né? Isso, locação de bens, locação de carro, das fitas era um exemplo. Isso qualquer de bens móveis. O município cobrava. Por quê? Porque estava no anexo da lei à época, da lei antes de 2003, a lei anterior a 2003. Depois, a lei 2003 ainda trouxe locação de bens no seu anexo, né? Mantendo isso. E depois isso foi julgado incondicional em virtude de que o direito tributário ele não pode modificar conceitos do direito privado. O direito tributário, os conceitos do direito privado não podem ser mudados pela vontade do direito tributário. Ele tem que cobrar de acordo com o conceito do que é aquela relação jurídica, aquele negócio jurídico. Ele não pode fazer essa alteração. Se o ISS é um serviço, então, na origem, tem que ser um serviço, uma obrigação de fazer. Aí a justificativa aqui do STF foi essa jeitadeira, né? É uma com operação mista, né? É uma obrigação de dar o direito real de uso, mas também a prestação de serviço da conservação dos restos mortais ali. Então foi um jeitinho ali que achou o STF. Enxergar diferente. Ou seja, a pessoa nem morrendo ela tem paz, ela tem que continuar contribuindo. Evidentemente que não é quem morreu que vai contribuir, né? É porque o pessoal acha que, por exemplo, num cemitério particular, você colocou os restos mortais, é para sempre. Não, o direito real ele vai acabar, ele tem prazo, né? Então você tem que renovar. Né? Senão os restos mortais são recolhidos e colocados não sei aonde agora. Isso que o Fabrício estava comentando, que realmente o CTN ele prevê isso, que o próprio direito tributário ele não pode inovar dentro dos conceitos do direito civil. E esse era um dos argumentos que a gente sempre tinha dentro do ISS. Você tinha dois argumentos principais que conflitavam. Esse, de que o direito tributário não pode interferir no direito civil, e o argumento dos municípios, é de que era simplesmente seguir o que está escrito nos anexos da Lei Complementar 116, que é a lei geral que regulamenta o ISS. Aí eu falei que no começo que isso aqui é uma decisão que agora os prestadores de serviço vão ter que tomar um pouco de cuidado, porque o Gilmar Mendes, ele sugeriu nesse acórdão, e ele foi votado de forma unânime, uma mudança de entendimento. Porque o Gilmar Mendes, ele falou o seguinte, há pouco tempo atrás a gente estava discutindo se incidia ISS em relação a produto de software. Seria um overruling? Seria mais ou menos isso. Porque nesses produtos de prateleira, tinha um entendimento antigo do STF de que incidiria ISS ou ICMS, dependendo da situação. Então, se tivesse vendido na prateleira, seria ICMS. Agora, se eu requeresse o produto direto ao vendedor, aí seria ISS. Só que nesse julgado em relação aos produtos de computador, o STF entendeu o seguinte, não cabe essa diferenciação entre ISS e ICMS, porque a própria lei fala, a Lei 116, aquilo que não está previsto no anexo é ICMS. E na questão dos programas de computadores está previsto na Lei Complementar 116. E aí o que o Gilmar Mendes sugeriu, né, no seu voto nesse caso aqui? Que o STF ele mude essa forma de enxergar, de fazer essa separação pró-contribuinte de obrigação de fazer e obrigação de dar e começar a adotar a argumentação dos municípios. É só ver o que está escrito na lista. Se o que está escrito na lista, então cobre ISS. Então o Gilmar Mendes está sugerindo uma troca de entendimento ao ponto de que não faz mais diferença se é obrigação de dar ou obrigação de fazer. O que realmente importa para incidir o ISS é se está na lista, se está no anexo, quer dizer. Então tanto é que ele sugeriu, inclusive, a revisão da súmula vinculante sobre a locação de bens móveis. Por isso que eu falei que esse julgado aqui é um julgado que vai precisar de atenção aí por parte dos prestadores, porque a gente pode ser que a gente tenha uma mudança aí
efetiva por parte da Suprema Corte. Bom, só não vai mudar da locação porque tem uma súmula vinculante, a não ser que o próprio STF mude o entendimento. Vai ter que cancelar a súmula para daí começar a valer. Aí o próprio STF vai ter que fazer isso. Vai ser um barata voa, hein? Vocês acham que qualquer decisão dessa não tem implicação? Tudo que pinta de novo, pinta na do povo. Já dizia esqueci o nome do cara. Aristóteles. Isso. E vamos para a próxima notícia, então. STJ. Faculdade descredenciada pelo MEC deve restituir mensalidades. Outra notícia do site do Migalhas. A terceira turma do STJ, por unanimidade, decidiu que uma instituição privada de ensino superior que foi descredenciada pelo MEC durante a execução do contrato de prestação de serviços educacionais deve restituir a uma aluna os valores de mensalidades pagas. Segundo o colegiado, a instituição não viabilizou a obtenção do diploma pelo estudante, o que caracteriza o descumprimento total do contrato. A estudante entrou na justiça requerendo a restituição dos valores pagos a uma universidade, além de indenização por danos morais, pois a instituição foi descredenciada e isso a impediu de prosseguir no curso e obter o diploma. Na hipótese de descadastramento de entidade privada de ensino superior junto ao MEC, a lei lhe impõe a obrigação de transferir os alunos prejudicados para outra instituição de ensino ou a oferta final de disciplinas para fim de obtenção do diploma. Assim, se a instituição descredenciada não viabilizar os alunos à conclusão do curso nos moldes estabelecidos pela lei, restará caracterizada a falha da prestação de serviços educacionais, afirmou a ministra. Nancy Antriga apontou que, de acordo com as provas do processo, a universidade não providenciou a transferência da estudante para outra instituição, nem comprovou que ela obteve efetivo aproveitamento das matérias cursadas. Viu só? Isso aqui é bastante interessante porque o ensino superior ele é fiscalizado, né, e credenciado. As instituições de ensino superior são credenciadas perante o MEC. Primeiro, para poder começar a funcionar, é um processo de autorização da instituição de ensino superior e depois um processo de autorização de cada um dos cursos, né, da IES. Então, cada um dos cursos. E há uma fiscalização, né, periódica. Então, primeiro o curso é autorizado a funcionar, depois, quando está próximo da primeira turma, agora eu não lembro o prazo direito, há o processo de reconhecimento aí há o reconhecimento, mas o curso já está em andamento, então, e depois, periodicamente. Por isso que existe também o ENAD, né? Uma nota muito ruim no ENAD implica no curso receber uma visita de uma equipe do MEC, né, de avaliadores do MEC, para ver o que está acontecendo e exigir, inclusive, algumas melhorias, que se não cumpridas levam o descredenciamento. Então você tem o sistema de nota do ENAD, não é à toa. A instituição ela precisa manter uma nota mínima para não ser descredenciada. Aqui nós temos alguns pontos para analisar. Por exemplo, esse processo de descredenciamento é um processo relativamente longo, porque a instituição ela tem avaliação de baixo desempenho, baixo aproveitamento, ela recebe a visita, ela tem um relatório conclusivo com medidas para que ela precisa adotar, então é um processo que demora um tempo para que ele seja concluído. E possivelmente a instituição não tenha deixado isso claro para os seus alunos ou não tenha informado a ocorrência desse processo para que pudessem ser adotadas as condutas. Possivelmente os alunos foram surpreendidos com o descredenciamento dessa instituição. Outro ponto aqui também que nós podemos mencionar, falando em serviços públicos, é que pela Constituição, tanto saúde quanto educação são serviços de competência do Estado, são atribuição do Estado, porém tanto saúde quanto educação eles podem ter a colaboração da iniciativa privada. Então a iniciativa privada ela pode atuar nessas duas áreas, saúde e educação. Evidentemente que quando esse serviço será prestado pela instituição privada, ele será regulado e fiscalizado pelo Estado. E outro ponto aqui que não sei se a notícia não nos deixa claro, é se foi concedida a indenização por danos morais nesse caso. Não é porque eu apaguei essa parte para não ficar tão grande, mas não foi afastado os danos morais. Então, aqui é interessante porque, de acordo com a jurisprudência do STJ,
nos casos de responsabilidade civil contratual e extracontratual, o STJ ele tem o entendimento que o mero descumprimento contratual ele se resolve em perdas e danos. Portanto, ele não seria concedida a indenização por danos morais pela simples quebra contratual. Então, a regra geral do STJ é o descumprimento do contrato por si só, ele não gera danos morais. Ele se resolve em perdas e danos, portanto, é indenização relativa a danos materiais, lucros cessantes ou danos emergentes. Por outro lado, quando o descumprimento contratual ele tem por objeto a violação de direitos fundamentais, aí o STJ ele entende que é cabível a indenização por danos morais, que é o caso, por exemplo, da negativa de prestação de serviço indevido do plano de saúde. Então imagina a mulher chegou lá já em trabalho de parto, chegou ali no hospital, falou, não, aqui não vai ser atendida, você vai ter que dar um cheque, vai ter que pagar particular ou não vai ser atendida aqui, e a pessoa ali tem que... Então assim, houve, além da quebra contratual, o bem que foi atingido, no caso o bem jurídico, por ser um direito fundamental, no caso o acesso à saúde, ele dá ensejo a indenização por danos morais também. Então esse é um ponto interessante que a jurisprudência do STJ vem caminhando bastante nesse sentido. Então esse caso aqui é um caso que ele aparentemente ele tem uma quebra contratual e portanto resolvido em perdas e danos, devolução das mensalidades corrigidas, né, os valores corrigidos, mas não ensejaria por si só a indenização por danos morais. Porque aqui o que a instituição fez, como ela foi descredenciada, ela tinha duas opções, né? Ela mesma, instituição, providenciar a transferência dos seus alunos para outra IES. Assumir todo esse encargo de transferir para outra IES. É claro que as mensalidades seriam pagas pelos alunos lá, mas fazer isso. Que é uma solução interessante, né? É. Ao invés de simplesmente devolver os valores, né? Porque o prejuízo, a simples devolução não tiraria o prejuízo da expectativa de querer se formar. Porque nesse caso, a instituição de origem, ela tem melhores condições, por exemplo, para analisar o projeto pedagógico da outra instituição e viabilizar a transferência para um curso que vai trazer o menor prejuízo possível para os alunos em termos de aproveitamento de disciplinas. Porque também, se eu vou transferir, eu estou no 3º ano, eu vou ser transferido para outra instituição, o projeto pedagógico não tem compatibilidade nenhuma e eu vou voltar para o 1º ano, também não parece ser uma solução interessante. Mas o que poderia também fazer como segunda opção, a IES aqui, é continuar até os alunos concluírem o curso. Então foi descredenciado, mas essas turmas poderiam continuar até a conclusão do curso. Então isso seria possível. Seriam suspensos os novos ingressos apenas a finalização do... finaliza. Certo, optou por não fazer isso, porque a cada vez que uma turma vai se formando, vai diminuindo a quantidade de alunos, né, os gastos vão quase que se mantendo e torna inviável a operação econômica como um todo. Além do que o aluno ele tem, além do prazo regular, ele tem o prazo para integralização do curso. Então, no curso de Direito, pode ser que o projeto preveja 7 anos, 8 anos. Então, teria que se manter aquela estrutura funcionando até que o último aluno matriculado geralmente colasse grau. É sempre o dobro, né, do período normal. Se é 5 anos, 10 anos. No caso, o máximo seria 8, né? No caso de Direito, o máximo são 8 dos cursos de Direito. É 10. Se é 5, 10. Bom, também que seja 8 ou 10, teria que manter igual. Teria que manter. E aí também ela pode olhar economicamente. O que a instituição aqui fez? Ela só pegou e deu para todo mundo o histórico escolar. Só, pronto. Um histórico parcial. Tá aqui... até aqui você estudou isso, tá aqui o histórico. Até aqui o senhor nos ajudou, né? Com as ementas e tal, procura uma instituição para você se matricular. É isso que ela fez. Daí a aluna falou, mas dependendo da localidade, às vezes não tem onde se matricular. Só tinha aquela instituição só ali. Ou não tem outra. Às vezes tem outra, mas não tem aquele curso. Então fica inviável. Para onde que ela vai? Ela não conseguiu concluir o curso, não consegue se matricular num outro curso. Ou outro que tem é público, tem que fazer vestibular. E aí se preparar, tem uma concorrente diferente. Então ou essa instituição praticava mensalidades abaixo da média do mercado, a outra instituição tem um valor muito maior, o que dificulta. É muito mais caro, então não dá muito para saber aqui para onde que vai. A questão é que a IES não fez o que ela poderia ter feito para evitar o prejuízo para os alunos dela. E aí preferiu só entregar ali o histórico com as ementas da disciplina. Falou, tá aqui, vai procurar. E aí, nesse caso,
A aluna que entrou, ela ganhou no STJ porque o juízo de origem indeferiu, Minas Gerais. O juiz de origem indeferiu o pedido dela. Ela recorreu para o TJ, ganhou, TJ de Minas. E aí a instituição recorreu para o STJ. Então foi uma peleia boa de acompanhar ali. Perde um, ganha no outro, vai ali. É uma briga interessante. Para eu contribuir com alguma coisa aqui dessa notícia, isso aqui me lembrou umas decisões que o STF estava considerando inconstitucional. Isso estava acontecendo bastante, principalmente no período do auge da pandemia da Covid-19, leis estaduais que obrigavam a alteração do valor das mensalidades ou até, em certas situações, a devolução de alguns valores, como, por exemplo, o valor da matrícula. Aí, nesse tipo de situação, o STF declarou inconstitucional porque esse tipo de contrato é direito civil. E aí foge das competências dos estados ou então dos municípios. Só cabe à União legislar em relação ao direito civil e direito comercial sobre esses assuntos. Eu acho que isso aí é o máximo que eu consigo contribuir aí. Mas a matrícula, né, é como se fosse um sinal, né, na prestação de serviço. Você entraria ali dentro do direito civil como as arras ou sinal, né? Então você vai fazer o contrato, tu paga a matrícula, que eu quero ver se você vai vir mesmo. Você não fazer o contrato aqui e tal e depois não aparece, né? Então o pagamento da matrícula tem essa finalidade. E também porque na verdade é calculado uma semestralidade, né? Que divide em 6 parcelas. Ou anuidade. Ou né? anuidade. É que nas particulares agora é cada vez mais raro, né? O curso anual. O curso anual é mais difícil. Porque, você sabe por que surgiu isso, né? Questão contábil financeira, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele determina, né, e é entendimento do STJ tudo, que você não, uma vez matriculado o aluno, ele tem direito de cursar as aulas e o inadimplemento não impede o acesso dele, inclusive de concluir aquele período que ele contratou, né? E aí, então, ele cursaria um ano inteiro inadimplente, daí no outro ano, mas aí você pode negar a matrícula do aluno inadimplente. Não seria uma forma de punição, na verdade, uma forma de não querer contratar. Uma forma de organização financeira para evitar inadimplência muito longa. Que é o que acontece, por exemplo, com as escolas particulares de educação básica, né? Ensino fundamental e médio. Por quê? Porque nós temos, nesse caso, 2 tipos de vínculo. Nós temos um vínculo de ordem pública, que é o acesso à educação. Justamente. Né? Que esse não pode ser interrompido, e um vínculo contratual, que é a mensalidade. Então, mesmo o aluno não pagando, você não pode simplesmente barrar a criança na porta e falar assim, teu pai e tua mãe não pagou, sai daqui que você está devendo e não venha mais na escola aqui esse ano enquanto não for pago. Por quê? Porque há uma obrigação de um direito, o acesso ao serviço público de educação. Então esse é um vínculo, e o outro vínculo é o vínculo contratual. Então por isso que no caso, como no caso da educação básica, não há possibilidade de semestralizar, então acaba ficando o ano todo. As instituições de ensino superior particular optaram pela semestralização primeiro por conta disso, né? E depois também porque há um arranjo educacional que permite ao aluno a questão de dependência, adaptação de disciplinas, etc., que o cumprimento de dependência e adaptações seja mais célere, mais rápido, para ele poder fazer isso. Ele não fica muito tempo de gancho, né? Então, admite isso. Algumas instituições no passado, antes de decidir bem certo essa questão ali e tal, chegavam a colocar catraca, onde passava um cartão para ver se estava em dia ou não, senão barrava o aluno, né? Nunca foi o caso aqui da nossa gloriosa Unigrau, nunca fez isso, mas algumas fizeram isso. Aí teve intervenção de Ministério Público, tudo, Defesa do Consumidor, mas chegaram a esse ponto, né? Mas aí, para conhecer um pouco de história da educação brasileira. Chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato, e esse é um episódio, de certa forma, um pouco triste, né, professor Fabrício? Considerando que o professor Vinícius está nos deixando a formação original do podcast Direito do Mato. Mas ele se comprometeu, vira e mexe, e vir gravar com a gente. Sim, aparece aí. Se ele não se comprometeu, eu já comprometi ele agora também. Agora já está comprometido. Tá comprometido. Tipo aquele programa do Faustão, né? E agora, surpresa. Então, nós desejamos ao professor Vinícius todo sucesso profissional, uma vez que ele está assumindo aí uma atribuição de bastante relevância no âmbito jurídico, migrando para a capital do estado, né? Então fazendo esse processo do êxodo rural, né? Saindo de Dourados, indo para a capital. Desejamos aí ao professor Vinícius todo sucesso profissional.
né? E deixando, claro, o podcast sempre aberto. Caso não dê certo lá, você precisa voltar, né? Então, o que pode acontecer, a gente tem que... Pelo menos o podcast tem. Que sempre pode dar errado, pelo menos aqui. Então, aqui você... não é um adeus, é um até logo. Aqui, se você fracassar lá, você pode voltar aqui, embora aqui não tenha remuneração, né? Eu tenho que agradecer mesmo aí pela companhia do professor Fabrício, do professor Fernando durante todo esse tempo, que isso aqui nunca foi um trabalho, na verdade, isso aqui sempre foi um momento da gente sempre só cultivar, fortalecer mais a amizade. Então isso aqui sempre foi diversão, sempre em primeiro plano, e estamos aí há 130 episódios, nunca perdemos isso, né? Nunca perdemos essa essência, e isso aí vai ser bem doído saber que na próxima semana não vou poder aqui dividir essa mesa aqui com vocês, mas tenho certeza que o podcast Direito do Mato vai só alcançar novos rumos aí, vai ficar mais interessante, mais bacana do que já é. E pode aquela ser coisa, ganhou um novo ouvinte. Pode ser que melhore um pouco, né? Pode ser que melhore. É. Agora, novos rumos não necessariamente são para um lugar bom também, né? Mas a gente vai para algum lugar. Isso aí, né? Vamos continuar aqui. Vai dar mais trabalho, vamos ficar só em 2. Cada vez que a gente grava em 2, vai dar um trabalho da pega, né? Mas é isso aí, gente. Ao professor Vinícius, toda o sucesso na sua nova empreitada na capital do nosso glorioso estado. Que Deus o acompanhe, né? Isso. Né? E vocês podem seguir o nosso podcast, lembrando novamente, em todas as redes sociais, em tudo que é lugar do mundo, né? Só digitar podcast Direito do Mato em qualquer lugar que aparece a gente lá, tá? E é isso aí. Sepultados ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.